Continuando aqui agora na página 203, tá? Questão 6 lá. Qual dos itens não representa uma planificação de uma pirâmide de base hexagonal? Maravilha. Hexagonal. Uma base hexagonal precisa ter quantos lados? Hexa, 6, correto? Então vamos ver ali. Aqui eu tenho uma base hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho. Se eu fechar aqui, né? Fazer ali a junção dessas partes, vai formar uma planificação. E ele diz qual não representa. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tenho, se eu fechar cada uma das partes aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, também será uma pirâmide. Tranquilo? Vejamos aqui agora. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Eu tenho uma base hexagonal. Porém, essas outras partes aqui, né? Essas outras partes, que serão as faces ali, que vai ser juntado com essa pirâmide, se eu juntar essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa e essa com essa, tá vendo aqui? Ó, eu vou fazendo essas junções aqui, ó, na hora que eu estiver dobrando, com toda certeza eu terei essa parte aqui, ó, que ficará aberta, tá? Então, com toda certeza, esse item não representa uma planificação, tá bom? Como ele pergunta qual dos itens, talvez tenha outro. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a base está correta. E vamos ver aqui os lados, né, as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desta mesma forma, esta também é uma das formas da planificação de uma pirâmide de base hexagonal. Certinho? 7. Escreva a quantidade de arestas, faces e vértices das figuras geométricas. Lembrando que para os cilindros aqui, ó, e para as pirâmides, nós temos uma representação, né, que na verdade nós podemos chamar de relação, né, entre vértice, aresta e face, que fala algumas particularidades ali das pirâmides e dos prismas, tá? Mas vamos resolver aqui primeiro. Olhando aqui, lembrando o que é aresta, face e vértice, né, que é o que ele está pedindo aqui. Aqui ele está falando vértice, né? Vértice, tá? Aqui ele está falando de faces. E aqui ele está falando de arestas. Ele pede para colocar quantas arestas, quantas faces e quantas vértices. Ora, eu tenho aqui um cubo. Um cubo, com toda certeza, se eu contar ali as arestas, né, que são essas partezinhas aqui, ó. Essas partezinhas aqui. Aqui eu já tenho 4, certo? Portanto, aqui eu tenho mais 3. Então eu tenho 7, 8, 9, 10, 11 e a última que falta para completar, 12. Então, com toda certeza, eu tenho 12 arestas, certo? E faces. Ora, um cubo tem 6 faces, certo? E a quantidade de vértices? As vértices são essas pontinhas aqui, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Obviamente eu tenho embaixo 1, 2, 3, 4. Portanto eu tenho 8 vértices, tá? Certinho. No prisma nós temos ali a particularidade sobre as relações, que ele fala o seguinte sobre as arestas, tá? Que ela é igual ao triplo da quantidade de lados do polígono da base. Então, se ela é o triplo da quantidade de lados do polígono da base, vejamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui uma base com 5 lados, né? Uma base pentagonal. Então, se é o
triplo, as arestas serão o triplo, com toda certeza o triplo de 5 é 15. Portanto, eu tenho 15 arestas. Tá? O que ele fala de faces na relação entre as vértices, arestas e faces? Sobre as faces ele fala que é igual a quantidade de lados mais 2. Qual que é a minha quantidade de lados? 5, correto? 5 mais 2, 7. Tá bom? E o que ele fala sobre os vértices? Que é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono. Então, eu sei que a quantidade de lados é 5. Qual é o dobro de 5? É 10. Tá bom? Então, consegui fazer aqui perfeitamente. Vamos fazer essa pela mesma regularidade? Falando de prisma e prisma? Vamos lá, então. Aqui eu tenho um prisma heptagonal, né? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, tá? Se sempre a aresta é o triplo, então eu tenho triplo de 7, 21 arestas, tá? Se eu tenho também que as faces é a quantidade de lados mais 2, 7 mais 2 eu tenho 9. E eu tenho que as vértices são sempre o dobro do número de lados. Então, o dobro de 7, 14. E assim eu consigo fazer perfeitamente essa questão aqui. Se eu olhar agora o que eu estou falando sobre pirâmide, a pirâmide também tem as suas regularidades. E o que ela fala sobre as faces, né? Aqui primeiro sobre as arestas, né? O que ela fala sobre as arestas? Ela fala que é igual ao dobro da quantidade de lados da base do polígono. A base é 1, 2, 3, 4 ali, né? É 4 a quantidade de lados ali da base dessa pirâmide. Então, se é o dobro, com toda certeza, o dobro de 4, portanto, é 8. Tá bom? Depois ali o que ele fala sobre as faces, que é igual a quantidade de lados do polígono mais 1. Quantidade de lados do polígono, né? Aqui embaixo, mais 1. 4 mais 1, 5. Tá? Vértices. As vértices é igual a quantidade dos lados do polígono da base, mais 1 também. Então, com toda certeza, também será 5. Muito fácil, muito simples de compreender, não é? Certinho. Então, agora aqui nós temos a questão 8. Escreva o nome da figura geométrica espacial de acordo com a sua planificação. Você tem que olhar a planificação e ver, depois que você montá-la, qual figura geométrica espacial ela se formará. Aqui nós temos, né, com esse conhecimento aqui, ó, olhando, por exemplo, por faces, né, vértices, arestas, ou apenas pelo simples conhecimento ali mesmo, nós temos que a quantidade aqui desta figura, com toda certeza, isso aqui será um cubo. Tá? Essa é a planificação de um cubo. Aqui nós temos a planificação, com toda certeza, de um cilindro. Tá? Professor, por que um cilindro? Veja, essa é a parte de cima, a parte de baixo, e daí fecha-se ele aqui, né? Ele vai formar aquele conezinho, né? Cone não. Ele vai formar aquele tubinho, né? Aqui, com toda certeza, nós temos uma pirâmide, certo? Quando você vê uma estrela, você já sabe que é uma pirâmide. Mas e a base? Só contar aqui, né? 2, 3, 4, 5. 5 é penta, né? É penta, lembra da copa? Então, aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Tá bom? Pirâmide de base pentagonal. E aqui, com toda certeza, na mesma vertente do cilindro, porém diferente, aqui sim, você fecha-se e vai formar um conezinho, né? E aqui é a parte da base. Então, com toda certeza, se forma um conezinho, só pode ser um cone. Certinho? Concluímos essa página 203 aqui com muita alegria. Acredito que não tenham ficado dúvidas. Tá? Continuando agora na página
204, nós temos ali questão 9. O cubo a seguir tem uma seta desenhada em cada face. Sabendo que as faces opostas contêm setas que apontam em sentidos opostos, desenhe as setas na planificação deste cubo. Bom, aqui é só você acompanhar da seguinte maneira. Você precisa olhar as faces, tá? Você precisa olhar as faces desse cubo e ver as informações, que ela diz o quê? Que as faces opostas contêm setas que apontam em sentidos opostos, tá? Então você vai desenhar na planificação. Aqui, como tem esse desenho aqui, né, que na apostila de vocês você sabe que isso está relacionado a desafios, tá? E essa questão é uma questão um tanto quanto pessoal, não tem uma única forma de fazer. Eu vou deixar para que nós a resolvamos nas aulas interativas, tá bom? Então, é com vocês essa parte aqui, ó. E com toda certeza, na nossa aula interativa eu vou perguntar a vocês as questões que vocês fizeram ali, né? Qual foi a forma melhor que vocês encontraram para desenhar. Aqui veja, questão 10. Observe o desenho do quarto de Pedro. Esse é o desenho do quarto de Pedro. Observe bastante aonde está ali a mesa do computador, a cadeira, tapete, o criado mudo, cama, etc., a janela e tudo mais. Embaixo ele pergunta qual das imagens a seguir representa a vista superior do quarto de Pedro. Tá? Vista superior, olhando de cima, né? Qual representa o quarto dele. Então aqui nós temos a questão A, nós vemos que tem a mesa, a cadeira, o tapete, o abajur, né, ali o criado mudo, a cama e o guarda-roupas. Beleza. Vamos ver as outras? Essa daqui está com o guarda-roupa, o tapete, o criado mudo, né? Ela está toda invertida, não é ela. Aqui, ela apresenta o criado invertido, né? Era para ele estar aqui, mas ele está aqui. E aqui apresenta a mesa. Então, o erro dessa está aqui, dessa está aqui, dessa está nessa inversão aqui, ó, tanto desse quanto desse. Então, com toda certeza, a planificação é a questão A. Certo? Continuando lá agora a página 205. Na página 205, observe a tabela abaixo. População brasileira por situação residente dos anos de 1940 e 2010. Tá? População rural, urbana, rural e urbana. Tá? E aqui tem a população total. Você já imagina que nessa população total aqui você vai ter que somar as populações aqui, certo? Veja a questão A. Complete a quarta coluna, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, portanto essa. Escrevendo o valor correspondente à soma da população rural com a população urbana. Fazendo esse cálculo, né? Fazendo essa soma, com toda certeza, resulta neste valor. Fazendo essa outra soma, aqui você fez a questão A. Questão B. Em 1940, haviam mais pessoas morando na zona rural ou na zona urbana? Esta é a pergunta. Na zona rural ou na zona urbana? Lembrando que ele está falando de 1940, portanto é aqui. O que você precisa fazer? Você precisa comparar qual valor é maior. Com toda certeza, será qual valor? Será este aqui, certo? Então, você sabe que em 1940 haviam mais pessoas na zona rural. Certo? E a outra pergunta que ele faz é: e em 2010? Então, em 2010 você vai fazer a mesma comparação
E você verá que este número, ele é maior, né? Então você pode dizer assim, ó. Então, em 2010, haviam, né, mais pessoas morando na zona urbana. Certinho? Muito fácil, muito simples essa questão, né? Não vou ficar aqui fazendo essa soma, demonstrando a vocês, né, sobre os números, porque vocês, com toda certeza, sabem fazer. É mais uma questão para nós entendermos ali a interpretação, tá bom? Complete as multiplicações a seguir. Esse aqui é bem interessante. Você pode fazer de que maneira? Você pode tanto olhar aqui e fazer a seguinte associação. Alguma coisa vezes 4 deu 2.128. Para esse resultado aqui dar 8, esse 4 tem que ser vezes o quê? Você já sabe, já mata na hora que aqui é o 2. Tá? Por quê? 4 vezes 2 é 8. Certíssimo. 8. 4 vezes quanto vai ter algum valor que termine em 2? Você já... é o 3. Porque 4 vezes 3 é 12. Não é isso? Certíssimo. 12. Então você sabe que foi 1 lá, né? Foi 1 lá em cima. E 4 vezes quanto tem que dar 21? Por que 21? Com esse 1 aqui. Então 4 vezes alguma coisa precisa dar 20, certo? Para poder somar com esse 1 e resultar em 21. Nesse caso aqui, para ficar o número 2.128. Você já sabe que é o 5. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Porém, você também pode fazer o seguinte. 2.128 dividido por 4. Vai resultar em 532. Tá? Essa é uma forma de fazer também. Aqui, você pode tanto fazer da primeira forma como eu mostrei, ou fazer 8.224 dividido por 257. E isso vai resultar em 32. Se quiser conferir, não tem problema. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 5, 10. Tá? E assim, você vai fazendo. 2 vezes 5, 10, vai 1, 11. Mas por que tem 2? Porque nós temos depois esse outro número aqui para multiplicar. Pode fazer essa conta aí, pausar o vídeo, fazer essa conta, que com toda certeza dará esse resultado aqui, tá bom? Aqui, essa questão da divisão fica um pouco mais difícil, só que ela tem uma ajuda maravilhosa aqui, proporcionada, que é essa questão dos zeros, tá? Se eu tenho essa questão dos zeros, eu sei que alguma coisa multiplicou ali por zero. Pode ser aqui um zero? Não, porque senão os outros não dariam zero. Com toda certeza eu sei que aqui tem um zero. Porque 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 6 é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, tá? Isso é independente. E aqui nós temos uma outra ajuda, que aqui tem o número 7 e aqui tem o número 7. Então eu sei que 7 vezes quanto dá o próprio 7? Vezes 1. Então eu sei que 7 vezes 1 é 7, portanto eu concluo fácil, fácil, simples, simples, tá? O quê? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 6, 42. Mais 1 ali, né? Mais 4, na verdade, que subiu. E isso vai resultar em 11.270. Tá bom? Se você quiser acompanhar aqui, muito fácil. Tá? Resolvemos essa questão de uma maneira muito simples. Beleza? Continuando lá. Nós temos aqui, observe as divisões, tá? De 23.482 por 1, por 10, por 100 e por 1.000. Divide por 1, resta o 0, mesmo resultado. Divide por 10, resta o 5, resultado sem o 5. Divide por 100, resta 85, resultado sem o 8 e o 5. Divide por 1.000, resto 485, resultado sem o 4, sem o 8 e sem o 5. Deu para entender a analogia que está fazendo? Então vejamos aqui. 45.283 por 1, resto 0. Quando aqui for por 10, quer dizer que nós vamos perder esse último número aqui. Então ele vai ser o resto, portanto o resultado não tem ele.
Quando dividirmos por 100, vamos perder esses dois números aqui. Portanto, o resto é ele. E aqui está o número sem ele. Quando dividirmos por 1000, nós perderemos esses três números aqui. Então, este é o resto. E aqui sobra-se só o 45. Da mesma forma, podemos fazer ao contrário. 37.472 dividido por 1. 37.472. Quando aqui eu divido por 10 e resto 2, a minha resposta aqui, o meu quociente, será o mesmo valor, porém sem o 2. Certinho? Aqui, agora, por 100, será o mesmo valor, porém sem o 72. E aqui será o mesmo valor, porém sem os três últimos aqui, né? 1000, 3 zeros, ó. 3 zeros tira 3 números, 2 zeros, 2 números, 1 zero, 1 número, 100 zero, não tira nenhum número. Então aqui, com toda certeza, é o 37. Deu para entender? Muito fácil, muito simples, correto? Se quiserem refazer essas contas e averiguar se o cálculo está correto, fique à vontade. E agora aqui, na nossa última página, nós temos uma questão muito interessante, que fala o seguinte. Lembrando que aqui nós temos um outro desafio. Tá? Opa. Lembrando que aqui nós temos um outro desafio. Então, vejamos lá esse desafio. Se hoje é domingo, daqui a 158 dias será qual dia da semana? Se hoje é domingo, daqui a 158 dias será qual dia da semana? Essa é a pergunta. Como essa questão também será resolvida na nossa aula interativa, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Lembre-se que o domingo será o nosso dia 0, tá? E que a semana tem 7 dias. Então, domingo é 0, obviamente, segunda 1 e assim por diante. Veja, eu tenho 158 e eu tenho que é a semana há 7 dias. Tá bom? Com essas informações, eu tenho certeza que você conseguirá resolver esse exercício e dizer se hoje é domingo, daqui a 158 dias, será que dia da semana. Tá bom? Vejamos a próxima questão. 15. Flávio foi a uma loja de materiais de construção e comprou os itens listados no quadro a seguir. Ele comprou 3 quantidades de um preço de R$21, ele comprou 2 sacos de cimento no valor de R$7, ele comprou um pacote de pregos que pagou R$12 e ele comprou 25 metros de uma mangueira de jardim que custa R$4. Escreva e resolva uma expressão numérica por meio da qual seja possível calcular o valor da compra. Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 vezes 21, certo? Esse valor aqui. Isso entre parênteses. Mais 2 vezes 7. Mais 1 vez o 12. Mais 25 vezes 4. Tá bom? Essa é a expressão numérica. 3 vezes 21, mais 2 vezes 7, mais 1 vezes 12, mais 25 vezes 4. Professor, é necessário colocar os parênteses? Não que seja necessário, mas fica mais bonitinho. E você não irá se confundir. Com toda certeza, eu tenho que isso aqui resultará em 189, tá bom? Se eu quiser resolver, eu posso. 3 vezes 21, 63, né? Mais 2 vezes 7, 14. Mais 1 vezes 12, 12. Mais 25 vezes 4, 100. E daí eu tenho 63 com 14, 77. Mais 2, 89. Mais 100, 189, tá? Então, 189, aqui eu vou colocar reais, porque foi
o valor total da compra, né? Estou respondendo a pergunta ali que é feita sobre essa compra de material aqui do Flávio. 16. Observe a quantidade de cestas, 3, 2 e 1, pontos, tá? No jogo de basquete disputado por duas seleções. Então veja, cesta de 3 pontos, cesta de 2 pontos e cesta de 1 ponto. Então quer dizer, a cesta que você faz, depende do lugar ali no jogo de basquete, ela vai representar o valor que ela vai ter ali de pontuação, tá bom? Qual a seleção foi campeã nessa situação? É a primeira questão. O que eu sei? Eu sei que cesta de 3 pontos, a equipe A fez 3, então eu tenho 3 vezes 3, certo? Cesta de 2 pontos fez 18, então eu tenho 2 vezes 18. Cesta de 1 ponto, eu tenho 15, então 1 vezes 15, tá? Isso vai me resultar em quê? Em 9, 2 vezes 18, 36, e 1 vezes 15, 15. Mesma situação aqui no B. 3 vezes, 2 vezes, 1 vez. Por que 3, 2 e 1? Porque são os valores respectivos. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 19 é 38. E 1 vezes 6, 6. Se eu fizer essa soma aqui, eu vou perceber que a equipe A fez 9, 36 com 15, 60 pontos. Tá? E a equipe B fez 12, 46, né? 46, 56 pontos, tá bom? Isso mesmo. 38, 48, 50, 56. Qual seleção foi campeã nessa competição? Com toda certeza, a campeã foi a seleção A. Certinho? Com toda certeza, a seleção A. Escreva e resolva a expressão numérica que represente a diferença entre a quantidade de pontos feitos pelas duas seleções. Veja o que fala, diferença. Falei inúmeras vezes para vocês, aluno evolução, vê a palavra diferença, sabe que a conta é de menos. Vamos fazer a expressão? Vamos lá. O que eu tenho ali? Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3, não é isso? Posso fazer direto aqui, né? Vamos fazer certinho aqui. 3 vezes 3 mais 2 vezes 18 mais 1 vezes 15. Tá bom? Menos 3 vezes 4 mais 2 vezes 19. Não é isso? Mais 1 vezes 6. Que é esses valores aqui. O menos é devido ao que ele fala ali de diferença. Então eu tenho aqui 3 vezes 3, 9 mais 36 mais 15, tá? Vai ser a minha situação ali. Isso aqui. Menos 12 mais 38 mais 6. Tá bom? Então, com toda certeza, eu terei isso aqui como 60 menos 56. Isso será, com toda certeza, igual a 4. Tá bom? Então, a diferença entre uma equipe e outra é 4 pontos, tá bom? Eu tenho certeza que vocês conseguiram entender essas questões que nós fizemos aqui, tá bom? De uma maneira bem fácil e bem simples. Qualquer situação, vocês podem conversar comigo e nós estamos agora finalizando aqui esse primeiro módulo e desejando boas aulas, né, para essa continuação. Espero que vocês consigam responder as questões, tá? E estejam gabaritados para fazer a avaliação. Certinho? Grande abraço, até mais.